Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e tá no ar o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Durante muitos anos, os povos indígenas foram objeto de estudo de várias áreas de pesquisa no Brasil, mas o acesso aos espaços tradicionais de educação em todo o país, como a universidade, fez emergir uma geração de indígenas mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, principalmente na antropologia. Gerson Baniwa, do povo Baniwa, foi o primeiro indígena a conquistar o título de doutor em antropologia no país. Ele também é autor do livro O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos do Brasil hoje. Nos últimos 20 anos, tivemos conquistas importantes na educação escolar indígena. Hoje, alcançamos 300 mil indígenas estudando na educação básica, ensino fundamental e médio. São 30 mil professores indígenas lecionando nas escolas indígenas espalhadas pelo Brasil. Somente na Universidade de Brasília estão matriculados 169 indígenas na graduação e 25 na pós-graduação. O Copiô conversa hoje com uma dessas alunas, a Braulina Baniwa, mestranda em antropologia e uma das fundadoras da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, a ABIA, uma rede de antropólogos e antropólogas indígenas que já conta com 80 participantes em todo o Brasil. A gente convidou a Braulina para contar para vocês sobre essa iniciativa. Copiô Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Braulina, primeiro conta pra gente quem é você. Sou do povo Baniwa, a terra indígena demarcada Alto Rio Negro, sou do Rio Sana e atualmente estou no mestrado na Universidade de Brasília. E a minha pesquisa de monografia foi formação e educação a partir do olhar das mulheres do meu povo. E no mestrado pretendo seguir a temática da saúde e violência nos territórios, a partir também das olhares das mulheres. Braulina, seja bem-vinda ao Copiô Parente. Para começar, uma curiosidade. Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos. Por que antropólogos? Porque estamos no território e nas universidades. Estamos sempre entre vai e vem. Então, nossos rostos estão em dois lugares. Nosso caminhar não tem gênero. O nosso caminhar é defender direitos indígenas, direitos de línguas indígenas serem reconhecidas, respeitadas. Então, pode ver no desenho da nossa articulação, ela sempre está de dentro para fora e para fora para dentro. Então, estamos sempre, eu estou aqui enquanto Baniwa, no central do Brasil, mas também eu estou com o meu território, minha identidade nesse lugar. O que eu como, o que eu levo, está em mim. O território que eu levo para a universidade e a universidade que eu levo para contribuir com o meu povo. Essa é a ideia de antropólogos, sem gênero. Conta um pouco mais para a gente sobre essa articulação, Braulina. Então, a articulação nasce de um processo longo de mobilização dos indígenas que são dessa profissão, né, que são antropólogos e estudantes de antropologia. Então, o nosso papel enquanto indígenas antropólogos é tão importante quanto um parente médico, enfermeiro nas comunidades indígenas, né? Então, precisamos também visibilizar essa profissão dentro das nossas comunidades, porque
o nosso papel nesse meio acadêmico e também nas comunidades, ela vem somar com outras profissões. Mas nós não tínhamos nenhuma representatividade nessa área, assim. Não tinha uma referência. Tínhamos referência de texto, de ler Gerson Baniwa, de Tonico Benítez, a Sandra Benítez, que as mulheres indígenas que chegaram nesse campo também trazendo um debate das intelectualidades femininas. Mas e aí? Onde estamos? Onde estamos atuando? E foram primeiras perguntas que foram se surgindo. E a outra coisa que nós deparamos foi com, dentro da própria Associação Brasileira da Antropologia no Brasil, né? Quando fomos procurar informação, zero informação sobre indígenas antropólogos. Dentro do formulário de cadastro, não tinha opção de indígena negros. Aí eu, caramba, então tem que começar do zero. Então foi. Você tem ideia de quantos estudantes indígenas de antropologia tem no Brasil e quantos formados, Braulina? Ainda não. A gente não só mapeamos as pessoas. Por exemplo, só na UNB somos 25 alunos, entre mestrado, graduação e doutorado. A gente não conseguiu finalizar esses dados, cada um ficou com uma tarefa aí de fazer esse mapeamento, mas essa é a ideia da Bia também, fazer esse levantamento, ver onde cada um está atuando. Então, somos muito pouco ainda. Então, a ideia é também saber onde que cada um está atuando, assim, trazendo também a visibilidade, assim, porque são indígenas e são antropólogos, e qual é o nosso papel nesses lugares, né? E para onde queremos caminhar. Eu acho que isso também é um dos papéis da arte. Porque o primeiro momento é fazer esse mapeamento, onde estamos, para onde queremos ir, mas posteriormente a gente pode também construir e dialogar com vários outros lugares para ver como atuar ou fortalecer mesmo essa questão de indígenas antropólogos. Braulina, e diante de um contexto político muito difícil, um governo bastante anti-indígena, como é que você vê que essa articulação, a criação dessa articulação pode contribuir na defesa dos direitos que estão ameaçados? Estamos vivendo uma era de vários retrocessos, vários ataques, várias mortes, perdendo vários sábios nossos nos territórios. Mas a Ábia vem também trazendo um pouco de se sentir parte também da formação, porque estamos dentro das universidades. A parte interessante que a gente tem visto nesse processo de articulação, por exemplo, a nossa primeira incidência será nas instituições de formação de profissionais não indígenas. Fazer conhecer os 305 povos indígenas e que existem línguas indígenas faladas, escritas e que povos indígenas têm suas formas de educação, suas formas de formação. E que existe a diversidade, que os povos têm suas ciências. Eu acho que está aí para mostrando a cara que estamos para somar. Obrigado, Braulina Baniwa. A gente também pediu para Mônica Nogueira, antropóloga e professora da UNB, comentar um pouco sobre essa iniciativa. É com entusiasmo que se recebe a notícia da criação da ABIA, um dos efeitos mais interessantes desde o início dos trânsitos de indígenas pelas universidades. Demarca claramente a disposição desses sujeitos de se estabelecerem no campo acadêmico, e agora como um coletivo de intelectuais com uma agenda própria, né? Um movimento também autônomo, que se organiza fora das estruturas postas no campo acadêmico, mas sem abrir mão dos seus vínculos com os múltiplos movimentos indígenas. A antropologia brasileira deve muito aos povos indígenas e talvez seja reinventada por eles. Há aí boas chances
de renovação nas formas de fazer, nos propósitos e resultados da antropologia que se realiza no Brasil. Por isso, vida longa à Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos. Obrigado, professora Mônica Nogueira. Se você quiser saber mais sobre a ABIA, a Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, pode acessar a página do YouTube da Articulação. Eles fizeram uma live de lançamento da organização com a presença de vários antropólogos indígenas, como o professor Gerson Baniwa, a Braulina, que a gente viu aqui, e o Eloy Terena, advogado da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entre outros. A gente termina o Copiou de hoje com a fala da Célia Chacriabá, feita nessa live de lançamento da ABIA. Na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Eu não sei se chamo de Brasil ou se chamo Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória. Seja negro ou indígena, protagonista dessa história. Muita gente se pergunta como que se faz para ser indígena ou negro. São perguntas agressivas. Para se assumir, assuma sua luta primeiro. Porque ser negro ou indígena é ter cultura, beleza e identidade. É ter o pertencimento à herança da ancestralidade. Mataram muitos conhecimentos e muitas línguas, imposta por forasteiro. Nesse plano de emboscada, tem privilégio estrangeiro. Há pouco tempo me perguntaram o que muda com conhecimento acadêmico. Para responder essa pergunta, eu tive um curto tempo. Então veio na cabeça aquela certa opinião, que eu tenho medo da mudança, que eu prefiro transformação. Porque quando nós vamos para o mundo e damos de cara com outra experiência, mas o importante de tudo é manter nossa ciência. Porque lá está o perigo que a mudança apresenta. A mudança retira muito, mas a transformação acrescenta. Existe a Universidade da Vida e a vida na universidade. Estar na academia só tem sentido. Sou cotista com orgulho e ainda um dia meus netos podem ser. Eu jamais poderia cuspir num prato que eu pude comer. Estamos descolonizando os corpos e mente, porque a monocultura do pensamento não pode impera. Nós perguntamos, quando entramos nossos corpos na universidade, se também considera nossas narrativas, nossas ideias. É um marco na história importante para descolonizar os colonizadores. Não somos objetos de pesquisa, é urgente reconhecer as narrativas e os narradores. Somos um povo que resiste também pela oralidade e a força do pensar, porque nós só sustentamos uma mão na caneta e a outra que vem da força do maracá. Seguimos ocupando, descolonizando e indigenizando a universidade, o território do pensar. Somos epistemologia de cura, que o epistemicídio não conseguiu matar e nem queimar. A caneta é ferramenta de luta, não vai matar nossa escrita, a nossa voz. Nenhum governo vai conseguir acabar com a ciência, porque o território do pensar mora dentro de nós. Vamos romper com a cegueira monocular que leva à surdez, também conectada à ciência ancestral, pela Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos. Nossa luta não começa ontem e nem vai amanhã, possivelmente vai ser que ela termina. Para questionar o privilégio, nós precisamos construir uma universidade antirracista e perguntar a você, na sua universidade, vocês já tiveram quantos professores indígenas? Porque não estão levando em consideração nosso conhecimento tradicional. Nós estamos sendo sufocados pelo apocalipse do capital. Porque nós fazemos a diferença. Na luta nós somos o fermento. Nós sofremos o primeiro golpe quando tentou colonizar as nossas mentes desde 1500. Mas não se pode desbotar peles e almas, conhecimentos coloridos, assim como não consegue apagar nossas histórias já vividas. Muita gente não é de discutir, mesmo quando tem ideia, mas eu não posso guardar para mim a façanha que se impera. Porque todo dia, quando eu deito, meu pensamento entra em guerra. Nós sustentamos a mão na caneta porque temos firmes os pés no chão da territorialidade. Nós vamos continuar
fazendo conhecimento, elaborando a partir dos nossos corpos, porque elaboramos conhecimento pela cabeça, mas também pela força da ancestralidade. Hoje é sábado, 29 de agosto, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou tem a edição de texto de Oswaldo Braga, a edição de áudio é do Gilmar Terena, e a gente volta na semana que vem. Até lá. Copiou, parente.